Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. No Questão de Ordem de hoje você vai compreender um pouco e vai até obter informações preciosas sobre a questão das chuvas no Nordeste, no semiárido nordestino e particularmente no sertão do Ceará. É que nesta quarta-feira, amanhã, na Comissão de Agropecuária, vai acontecer uma importante audiência pública presidida pelo deputado Hermínio Rezende, que é o presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa. Essa audiência pública vai acontecer às 2h desta quarta-feira, inclusive com transmissão aqui da TV Assembleia. E durante a audiência pública, o presidente da EMATESE, Zé Maria Pimenta, que já foi deputado estadual e se notabilizou aqui quando era deputado pelos seus pronunciamentos e pelo conhecimento de causa que ele tem das questões do semiárido, do sertão, do Nordeste, da questão de chuvas, de secas, não é? Como o presidente da EMATESE, hoje presidente, ex-deputado, dava verdadeiras aulas de conhecimento e trazia informações preciosas para o debate aqui na Assembleia Legislativa. Amanhã ele vai apresentar um projeto para o semiárido, esse estudo, denominado Um Projeto para o Semiárido, que traz informações, inclusive faz um levantamento importante sobre 118 anos de chuvas no Ceará. É um levantamento dos índices de chuva durante os últimos 118 anos, porque a mais antiga estação de chuvosa, de previsão de chuvas no Ceará, fica localizada exatamente em Quixeramobim. O Zé Maria Pimenta, todo mundo sabe, é natural da terra de Antônio Conselheiro, e ele nos deu o privilégio de aqui hoje no Questão de Ordem antecipar e apresentar alguns desses dados importantes que ele vai esmiuçar na audiência pública desta quarta-feira, a partir das 2h aqui no plenário das comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Um projeto para o semiárido é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Estou recebendo aqui com muito prazer, ele sempre vem ao programa e sempre traz boas informações, boas notícias, boas explicações, preciosas informações para o nosso público. Recebo com prazer, ele é engenheiro agrônomo, foi deputado estadual, com muito brilhantismo aqui no plenário da Assembleia, e hoje é presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará, a EMATESE. Recebo com prazer, o Zé Maria Pimenta está aqui comigo, é o meu convidado hoje no Questão de Ordem. A EMATESE é uma vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado, que é comandada, coordenada pelo secretário, deputado estadual aqui da Assembleia, Nelson Martins. E a partir de agora está no ar o Questão de Ordem, hoje com o presidente da EMATESE, Zé Maria Pimenta. Você participa do nosso programa pelo nosso Disque Assembleia, este número que está aí no seu vídeo. Você pode interagir conosco, você pode fazer a ligação, é gratuita, de 8h às 7h. Você interage, você faz questionamentos, você pode fazer comentários e você pode, inclusive, sugerir temas, pautas para futuros programas, futuras entrevistas que faremos aqui na TV Assembleia. Participe, ligue para este número e você tem uma linha direta com a produção do programa Questão de Ordem. Presidente, tudo bem, Zé Maria? É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer todo nosso de voltar aqui aos estúdios da TV Assembleia para discutir o assunto, que está muito atual, que é o problema da seca e, sobretudo, a gente discorrer sobre essa série histórica de precipitações pluviométricas do estado do Ceará, que é uma das mais ricas, não só do Ceará, do Nordeste, mas, sobretudo, do Brasil. Muito bem. Enquanto a gente estiver conversando aqui, inclusive, o meu querido Zé Maria, a nossa técnica vai, inclusive, mostrar para o nosso público telespectador alguns slides aí de alguns dados preciosos que você nos disponibilizou, não é? Trazendo, enriquecendo a entrevista e o programa que vamos fazer a partir de agora. Você vai explicando, evidentemente, com o seu conhecimento, com a sua pesquisa, e essa pesquisa, repito, o Zé Maria Pimenta, o presidente da EMATESE, vai apresentar nesta quarta-feira, numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Zé Maria, primeira pergunta. Quixeramobim tem a mais antiga estação pluviométrica, é isso, do Ceará? 118 anos? 118 anos. Para nós termos uma ideia, quem inventou esse negócio de medir chuva no mundo foi o russo. Foi o russo? O russo, há 140 anos atrás. E no Brasil Império ainda, em 1896, o imperador mandou instalar
no município de Quixerambi, o primeiro observatório meteorológico. O imperador Dom Pedro II. Para medir não somente as chuvas, mas a velocidade do vento, a insolação e outros dados importantes, né, para a meteorologia. Então, Quixerambi porque é central? Porque está no centro geográfico do estado do Ceará. É. Então, em 1896 foi montado, né, o primeiro observatório meteorológico, e desde aquela época, desde 1896, já se vão 118 anos que nós temos esses dados preciosos de medição de chuva, de mensuração de chuva aqui no estado do Ceará. E são dados importantíssimos. Eu estou vendo aqui as maiores secas. Você coloca aqui, o nosso público está observando, as maiores secas em quantidade de milímetros: 1915, 1919, 1983 e 1993. Números ímpares. Por quê? Tem alguma maldição, números ímpares? Quer dizer, em 1915, 208 milímetros, 1919, 262 milímetros, 1983, 281 milímetros, 1993, 190 milímetros. Aí eu aproveito e lhe pergunto, qual é a medição que você carimba um ano de seca? Existe? Nós temos ainda esses 4 anos que você acabou de relatar, as 4 secas mais inclementes que se abateram. Foram as piores. Piores. A de 15 é a famosa seca da Raquel de Queiroz. A famosa seca de 15, né? Da Raquel de Queiroz, lá do 15. Mas a gente tem que analisar que em 1915 nós tivemos uma seca e o estado do Ceará não tinha praticamente nenhuma estrutura hídrica de armazenamento, a não ser o velho açude do Cedro, que ainda foi construído no Brasil do Império. Então, as outras secas que vieram depois do 15, né? Que delas tem uma maior, que foi a de 93, com o menor índice de chuva de 190 milímetros. 190. Mas é bom que a gente saiba que em 1993 nós já tínhamos toda uma estrutura hídrica importante no estado do Ceará. Já tínhamos o Oroz, já tínhamos o Banabuiú, né? Tínhamos o Cedro e outros açudes que foram construídos durante o século passado. E há 10 anos atrás nós tivemos a inauguração do maior de todos os reservatórios, que foi o Castanhal. Portanto, apesar de ter chovido 208 milímetros, mas eu acredito que o que teve, a seca que trouxe mais consequências danosas para o estado do Ceará por conta da falta de infraestrutura de armazenamento foi a seca de 15, tão bem relatada pela nossa inesquecível Raquel de Queiroz, que no seu livro 15 descreve, né, com muita maestria e com muita competência os horrores dessa seca que se abateu sobre o estado do Ceará. Agora Zé Maria, eu estou vendo aqui no teu estudo, em 1915 foi uma seca terrível, 208 milímetros. Em 1914, um ano antes, 912 milímetros. E em 1916, um ano depois, 876 milímetros. Então que magia é essa? Por que os anos pares chove melhor? Por quê? Tem alguma explicação? Inclusive, nós temos aí os anos terminados em 4. Né? O cearense é muito ligado aos anos terminados em 4. Para o ano é o ano terminado em 4, o 2014. Ano terminado em 4. Então, de 1896 até esse ano, nós tivemos 11 anos que terminaram em 4. E se nós fizermos um balanço, está aí nesse estudo, né, das precipitações dos anos terminados em 4, eles foram majoritariamente anos muito chuvosos. Nesses 11 anos, nós tivemos 8 anos muito chuvosos, tivemos 2 anos secos, foi o ano de 1904 e o ano de 1954, e um dentro da média. Portanto, a tradição do cearense é que os anos terminados em 4. Mas aí o povo pode dizer, mas o que a ciência tem a ver com isso? É apenas uma coincidência? A ciência não tem nada a ver com isso, mas é estatística. Dentro da teoria das probabilidades, se nós temos uma série histórica de 11 anos, onde 8 anos foram chuvosos, isso nos leva a crer, né, e a acreditar que dentro das probabilidades e dentro dos estudos estatísticos é muito mais fácil nós termos um 2014 chuvoso do que um 2014 seco, por conta dessa série histórica e estatística que temos de 11 anos, onde 8 anos são relativamente anos muito chuvosos que aconteceram aqui no estado do Ceará. O que caracteriza uma seca? Qual é o índice de chuva que mesmo chovendo é seco porque choveu abaixo? Dentro da classificação da FUNSEMI, até 580 milímetros ele é considerado seco. Agora, é claro que pode ter inverno com 580 milímetros, né? Pode ter inverno com 580 milímetros. Se for bem distribuído, dá para o agricultor cultivar tudo. Porque até 400 milímetros a gente pode, se for bem distribuído, ter uma boa safra de feijão. E 500 milímetros, que é bem distribuído, nós podemos ter uma boa safra de milho. Isso, claro, que vai depender para que tipo nós queremos essa chuva.
Para que função nós queremos essa chuva? Então, se for para armazenamento de água, né, até 600 milímetros é considerado seco. Agora, Zé Maria, você mostra aqui também as maiores secas. Em 1919, outra seca grande, né? 262 milímetros. Mas em 18, 645 milímetros. Em 20, 722 milímetros. Quer dizer, mais uma vez, os anos pares, chovendo bem. Chovendo bem. Aí vamos para 1983, 281 milímetros. 1982, ano par, 816 milímetros. 1984, ano par, 1.096 milímetros. É aquilo que você tinha falado, né? Com relação a 93 já é um pouco diferente. 93, aí teve 190,20 milímetros. 92, 582,60. 94, 832,80. É diferente por quê? Você disse que é diferente? Não, porque... Choveu bem menos em 93. O ano antes, né? Um ano antes. Mas o par foi relativamente chuvoso. Exatamente. Aí nós chegamos em 2012, 270 milímetros. 2011, 879. 2013, 600 milímetros. 600 milímetros. Isso... E aí 2014 projeta um ano acima de 800 milímetros. A gente está torcendo para que essas estatísticas não venham a mentir. Né? Os anos terminados em 4, como nós acabamos de falar, nós tivemos em 11 anos, de 1896 até 2014, que é o ano que vem, que vai completar 12 anos terminado em 4, a gente espera que essa estatística venha mais uma vez ser engordada com mais um ano chuvoso. E, aliás, o Ceará está precisando de um ano muito chuvoso ano que vem, para poder fazer a recarga dos nossos açudes, porque nós não temos nenhum grande açude com a capacidade acima de 50%. A não ser o Pacajus aqui, mas porque está recebendo água do Castanhão. O Pacajus não vale porque ele está sendo alimentado pelo Castanhão. É verdade. E até pelo Banabuiú. Pelo Banabuiú, que abastece aqui a Fortaleza e a região metropolitana. É o mesmo caso de Quixarambi. A barragem de Quixarambi está com mais de 70%, mas ela está sendo alimentada todo dia pelas águas que são jorradas do açude Fugareiro. Açude? Fugareiro. Vai ficar onde esse açude? Esse açude Fugareiro fica também no município de Quixeramobim, mais a montante da barragem, que serve para perenizar o rio Quixeramobim até a barragem, e a barragem pereniza até a chegada do açude de Banabuiú. Então Quixeramobim está bem de água? Esse ano nós estamos tranquilos, sobretudo para o abastecimento da cidade, né? Porque a barragem está mais ou menos com 70% a 80%, mas a grande preocupação é que a nossa grande cisterna de armazenamento de água no município de Quixeramobim é o açude Fugareiro. E ele atualmente está em torno de 23% a 24%. Está baixo. Aí tem que chover. Aí tem que chover para recarregar. Temos que torcer para que o ano de 2014 venha fazer essa recarga tão necessária e tão importante para os reservatórios do estado do Ceará. Agora me diga uma coisa, Zé Maria. O governo, né, o governo do governador Círio, o governo federal, a parceria, está construindo muitas cisternas, são milhares de cisternas. Quer dizer, isso é digamos assim, uma estratégia prévia, porque se chover, aí vai ter onde guardar muita água agora. Essa cisterna, sobretudo a cisterna para água de beber, por que ela é construída para armazenar 16 mil litros de água? Uma casa que tem 100 metros quadrados de coberta, chovendo 200 milímetros, enche uma cisterna de 16 mil litros. Então, nesses 118 anos que temos de precipitações pluviométricas, uma cisterna de 16 milímetros, ela nunca deixaria de ser cheia por falta de chuva. Aí nós estamos provando com esses dados. Ou seja, então, essa política de distribuir essas cisternas é correta, porque sempre vai chover para encher a cisterna de 16 mil litros. A não ser que seja uma casa muito pequena, não tenha uma área coberta de 100 metros quadrados, o que naturalmente no interior as casas são grandes e raramente temos casas com menos de 100 metros quadrados. Para você ter uma ideia, aqui os apartamentos pequenos têm 100 metros quadrados. Então, no interior, a grande maioria das casas são de 200 metros quadrados de área para cima. Então, a nossa expectativa com base nessa previsão, digamos assim, estatística, é que com essa chuva que a gente espera que venha em 2014, quer dizer, encha as cisternas. Enche as cisternas. Você tem uma ideia? Vai ter água para banho, para comida. Uma casa com 200 metros quadrados coberta, se chover 100 milímetros, enche uma cisterna de 20 mil litros. Então, essa política de armazenar água em cisterna para beber é uma política muito acertada. E isso faz parte da cultura do estado do Ceará. Faz parte da cultura do sertanejo. Quando eu era menino, era raro uma casa no interior que não tinha uma cisterna no oitão. Então, quem podia construir uma cisterna, construía. E o governo federal, né,
tem feito muito investimento. Não sei quantas mil cisternas. Né? O governo quer universalizar, quer fazer 1 milhão de cisternas. A cisterna de número 500 mil foi construída o ano passado, precisamente no município de Madalena, e a ministra da Ação Social veio até o município de Madalena para fazer a entrega oficial da cisterna de número 500 mil. É uma política muito acertada. Afora essa cisterna, existem outros equipamentos que o governo está voltando os olhos, né? Aí nós temos as transposições, os grandes canais, né? Temos as barragens subterrâneas, açudes, enfim, existe uma série de construções. O que é barragem subterrânea? Porque de repente alguém pensa, barragem subterrânea, como é isso? O açude, a gente faz a parede que todo mundo enxerga e vê a parede do açude. O rio, quando deixa de correr por cima, ele ainda corre por baixo. E essa barragem subterrânea não é nada mais do que o alicerce. Se joga ali dentro daquele alicerce uma lona plástica para se evitar que aquela água que corre subterraneamente, né, seja drenada para o mar ou para outros reservatórios e fique ali naquela região onde é feita aquela barragem subterrânea. Com isso, depois de construir uma barragem subterrânea, se cava um poço, ele dá água com poucos metros de profundidade, um cacimão dá água com poucos metros de profundidade. Isso é muito importante, é um equipamento muito importante e que está sendo largamente usado no interior do estado do Ceará, a construção dessas barragens subterrâneas. Ô Zé Maria, eu estou vendo aqui também no teu estudo, a gente está mostrando alguns slides aí, que você listou aqui anos mais chuvosos. E tem 2 anos que são ímpares, quer dizer, nem todo ano ímpar é um ano ruim. Nós estamos num ano ímpar que foi ruim, 2013, mas, por exemplo, 1917, 1.452 milímetros. Foi inundação. Foi isso aí que Xeramobim, né? Que é uma das regiões. Nós sabemos que historicamente que onde chove menos é no sertão dos Inhamuns, nos sertões de Xeramobim e nos sertões de Crateús. Mesmo assim, nós tivemos em 1917 1.452 milímetros. É muita chuva. Muita chuva. Pois é, em 73, 1.503. Quer dizer, outro ano. Apesar de 74 ter sido um grande inverno também, mas o ano de 74, as grandes enchentes que aconteceram é porque 74 foi seguido de um ano muito chuvoso que foi 73. Então, quando o inverno de 74 iniciou, ele herdava aquela água já acumulada. Um grande acúmulo de águas por conta do grande inverno que tivemos em 73. Em 85, teve 1.422, quer dizer, menos do que em 1917, que teve 1.452. E em 1986, 1.315, quer dizer... E a gente acredita, baseado nesse estudo aí, que atualmente chovia menos do que há 100 anos atrás. Mas na primeira década que nós medimos chuvas, né, de 1900 a 1909, foi a década, em todos esses 118 anos, que choveu menos no estado do Ceará. 4.495 milímetros, a gente está mostrando aí, contra chuvas nas décadas a partir de 1900, né? 1900 a 1909, 4.495, depois 7.800, 8.600, 7.092, 7.006. É muita chuva. Quer dizer, o Nordeste era para ter aprendido a conviver melhor, não é? Mas o estado do Ceará, bem da verdade, a gente, nesses últimos anos, sobretudo a partir do governo Tasso Gereissati, o estado do Ceará tem feito, sobretudo, um monitoramento muito importante. A questão do monitoramento da água. Então, com a criação da COGEA. Da bacia, né? A bacia, né? Com a criação da COGEA, com a criação, sobretudo, da Secretaria de Recursos Hídricos, o Ceará deu um salto e um exemplo, não só para o Nordeste, mas para todo o Brasil, em termos de manejo, né, e monitoramento das águas. E agora o nosso governador construiu algo muito importante, né, que foi esse radar meteorológico. O estado do Ceará é um dos poucos estados do Brasil que está totalmente coberto por um radar meteorológico. Pra você ter uma ideia... O que é o radar meteorológico? O radar meteorológico, ele mede chuva em qualquer ponto do estado do Ceará. Ele está lá em Xeramobim. Está lá em Xeramobim. Vamos supor que deu uma chuva hoje. É equipamento moderno. Equipamento moderno. Deu uma chuva hoje aqui em cima da Assembleia. Se aqui for georreferenciado, se esse prédio aqui for georreferenciado, o radar lá tem condição de dizer quantos milímetros choveu em cima da Assembleia. Assembleia. Então, fantástico. Hoje, o estado do Ceará tem o privilégio de ser um dos a tecnologia a serviço. É um dos únicos estados que tem um radar meteorológico que cobre todo o estado do Ceará. Isso é muito importante. Vamos supor o seguinte, que deu uma chuva de 200 milímetros na bacia hidráulica do Castanhão.
Então esse radar, ele agora que está com 50%, terminou a chuva, o radar tem condição de dizer quantos metros d'água o açude do Castanhão vai tomar por conta dessa chuva que caiu. E aí, para o monitoramento é importante, porque aí ele avisa a hora certa de abrir as comportas para facilitar, sobretudo, para evitar, sobretudo, problemas de enchente abaixo do Castanhão. E isso é uma ferramenta importante para o monitoramento das águas e dos açudes públicos do estado do Ceará. Então, o Ceará está de parabéns, além de ter, né, a COGE, a Secretaria de Recursos Hídricos, tem o nosso radar meteorológico, que é da FUNSEMI, é todo operacionado pela FUNSEMI, que dá informações preciosas para o monitoramento das águas dos rios e dos açudes do estado do Ceará. Bom, eu estou aqui com o presidente da EMATES, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo do Estado, é uma vinculada na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, o José Maria Pimenta. Zé Maria Pimenta, como ele prefere inclusive ser chamado, porque ele é conhecido, Zé Maria Pimenta, agrônomo, não é? E, como a gente percebeu aqui nesse primeiro bloco, especialista, não é? Vocacionado e entusiasmado quando ele fala da questão do sertão. Ele conhece, não é? E estuda meticulosamente, e hoje ele está aqui no programa trazendo essas informações. O estudo dele intitulado Um Projeto para o Semiárido, que será apresentado nesta quarta-feira, amanhã, aqui na Assembleia, à tarde, às 2 da tarde, numa audiência pública da Comissão de Agropecuária, presidida pelo deputado Hermínio Rezende. E o Zé Maria, não é, que é eu posso até dizer aqui, Zé, que tu é um parceiro do programa Questão de Ordem, sempre você traz boas informações, trazendo aí, não é, uma perspectiva interessante de que 2014 poderemos ter uma boa quadra de chuva, não é, o que seria deveras promissor para o estado do Ceará. Vou fazer um rápido intervalo. Questão de Ordem, volta já. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Tempo de saúde. O governo federal está construindo e reformando as unidades básicas de saúde e levando mais médicos para todo o país. É mais infraestrutura e saúde perto de você. Não tenho necessidade de tomar um ônibus. Chego, sou bem atendido, os médicos são bons. Nas unidades você tem atendimentos essenciais de rotina e evita sobrecarregar os hospitais. Procure a unidade básica de saúde mais próxima ou ligue 136. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos debatendo um projeto para o semiárido, que é o tema de um estudo que será apresentado nesta quarta-feira aqui na Assembleia, a partir das 2 da tarde, numa audiência pública da Comissão de Agropecuária da Assembleia, presidida pelo deputado Hermínio Rezende. Quem vai fazer a apresentação deste projeto, destes dados, que a gente está inclusive antecipando alguns deles aqui em primeira mão para você que acompanha o Questão de Ordem, é o presidente da EMATES, que está aqui comigo, ex-deputado estadual, ele é engenheiro agrônomo, Zé Maria Pimenta, e ele está aqui comigo, é o meu convidado hoje no Questão de Ordem. O Zé Maria é o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATES, não é? Uma empresa que tem relevantes serviços prestados durante muitos anos, é uma empresa antiga, não é? Uma autarquia que tem mais de 60 anos, né, Zé Maria? Mais de 60 anos de bons serviços prestados à extensão rural no estado do Ceará. O Zé Maria está aqui comigo e está apresentando os dados desse estudo, um projeto para o semiárido, que amanhã ele vai debater na audiência pública. Ô Zé, esses números aqui dizem respeito a 118 anos de monitoramento a partir lá da estação de Quixeramobim, construída ainda pelo imperador Dom Pedro II, você disse no primeiro bloco. E agora o governador Cid Gomes dotou, não é, Quixeramobim, desse mega, qual é o nome lá esse equipamento, como é o nome dele lá? Radar meteorológico. O radar meteorológico, que faz uma medição realmente espetacular, e a tecnologia a serviço da boa informação para que a gente possa
Para você ter conviver melhor com a seca, né? A escassez de chuva no Ceará. Para você ter uma ideia, esse equipamento equivale a 140 mil pluviômetros. Olha. Esse equipamento do radar meteorológico de Xerambi corresponde a termos... E fica onde lá? Fica na Serrinha de Santa Maria, a 700 metros de altura. Então, de lá ele varre. E aí, todo onde é que ele é, de onde é que os dados ele vão para onde? É pela FUNSEM? Pela FUNSEM. Vai tudo lá na FUNSEM. Tudo monitorado pela FUNSEM. E tudo armazenado nos arquivos da FUNSEM. Coisa interessante. E que bom. Eu acho que é um equipamento que merecia, sobretudo, a imprensa conhecer. É verdade. Aliás, é pouco divulgado. Eu acho que pouco cearense sabe desse equipamento. Para se ter uma ideia do aparato tecnológico que envolve aquele equipamento. Espetacular. Além de medir chuva, ele é muito importante também para a aviação, porque ele dá informações preciosas sobre o aparecimento de nuvens, né, sobretudo cúmulos nimbus, que são nuvens que muitas vezes prejudicam e tem que haver até um desvio de rota dos aviões por conta da presença dessas nuvens. Essas nuvens, as nimbus, né? Cúmulos nimbus. Cúmulos nimbus, ela derruba aeronaves. Causa acidentes graves. Né? Tem nuvem dessas que chega até a altura de 15 quilômetros. Aquele acidente do avião da Air France foi uma cúmulos nimbus. O comandante não quis fazer o desvio, naturalmente, não querendo. Aí a leitura foi equivocada, quando ele foi ver, ele já está em cima do ar. Porque, bem na verdade, esses aviões modernos, essas aeronaves modernas, todas elas são dotadas de radares potentes, né? Mas essa nuvem ela é perigosa. Ela é muito perigosa. Agora, você tem ideia, uma nuvem com 15 15 quilômetros de altura. Tem nuvens cumulonimbus que chega a isso. E quando vem carregada de gelo, imagine o impacto complicado que uma aeronave não tem ao querer atravessar uma nuvem como essa. Aliás, ontem em São Paulo, você está falando aí, um jornalista muito conhecido que vinha nesse avião da ponte aérea Rio-São Paulo, este voo, o voo da TAM saiu do Rio ontem por volta das 9 da noite, horário de verão, não é? 8 da noite aqui, em Fortaleza, e ele pegou uma turbulência causada por ventos, e ele teve problemas para aterrissar em Guarulhos, lá em São Paulo, e foi relatado inclusive por este jornalista, o avião sacudiu, ele contou que foi realmente, ele disse que olha que eu sou acostumado a voo desde garoto, mas eu nunca tive num voo que sofreu tanta turbulência causada exatamente por nuvens e ventos, né, que surgiram lá na ponte aérea. Ele saiu do Rio para São Paulo na noite, né, de terça para hoje, de segunda para hoje, terça-feira. Negócio. E ele relatou isso e as pessoas tiveram medo dentro da aeronave. Você imagina, o avião para pousar, ele pousou todo torto. Foi um negócio impressionante. Ele teve até que arremeter na primeira tentativa de aterrissagem. Você falou na cúmulos nimbus, essa não foi uma cúmulo nimbus, mas como é importante hoje você medir com precisão esses acontecimentos por conta da segurança da aviação hoje em dia. Apesar da tecnologia dotar hoje os aviões de equipamentos moderníssimos. Mas a natureza tem forças inexplicáveis, né? E a natureza às vezes atrasa e adianta o relógio dela. Atrasa e adianta. E a gente ainda tem muito que aprender com a natureza. Ô Zé Maria, esse teu estudo, ele faz um balanço de 118 anos de previsões, não é? De chuvas. Me faz esse balanço aí, o que é que a gente pode dizer? Nesses 118 anos, né, de anotações pluviométricas lá no município de Xeramobim, nós podemos dizer, segundo a classificação da FUNSEM, que nós tivemos exatamente 40 anos secos, 39 chuvosos e 39 dentro da média. Isso significa o seguinte, que praticamente a cada 3 anos no estado do Ceará, nós temos... Como é 40 anos secos? 39 chuvosos e 39 na média. Ou seja, então o Ceará recebe a cada 3 anos, né? Tá na média. Uma visita de um ano de escassez de chuva. Então, por conta dessa realidade... Mas, em compensação, a gente tem chuva para se preparar para isso. Por conta dessa realidade, nós temos que dotar o Estado, e aí eu defendo, né, de acordo com esses dados pluviométricos, que eu defendo a construção de pequenos e médios açudes em lugares estratégicos. Com a ideia de que temos que fazer açudes que enchem o ligeiro e seque devagar. E como isso é possível? Como é que é isso? Porque como é que é isso? Que mágica é essa? A mágica... Porque o Ceará tem muito sol.
E a evaporação aqui é um negócio o complicado. homem do campo, rapaz, que é um homem que tem uma cultura e uma sabedoria muito grande, ele disse que o açude que sustenta a água é o açude tipo pote. E o açude, Tipo pote? Por quê? E o Por que é açude isso? que não segura é o açude tipo bacia. Ah, Então o açude tipo pote é aquele que é construído num buqueirão de serra, onde ele é muito profundo. Ele é impressado, onde ele é muito profundo. E o espalho d'água, e ele é pequenininho. o espalho d'água é pequeno. Isso dificulta que o sol venha beber a água desse açude. Todo o açude pequeno e médio construído num grotão, num sovaco de serra, quando o dia amanhece, os raios de sol só vão beber a água dele a partir das 9 horas. E depois das 2 da tarde, o sol já se pôs Porque muitas a vezes para serra ele. protege, A faz a serra sombra. protege. Então, e a Emates, né, nesses 6 anos Isso e poucos é que nós estamos à interessante, frente, né, né? nós construímos vários pequenos açudes, e o exemplo maior que eu até quero levar o nosso vice-governador, que está no exercício agora do O governo. meu filho, o governador está em Israel. Em Israel. E ele ficou de visitar uma comunidade chamada Barra do Bento, no município mais seco do estado do Ceará esse ano, que é Canindé. Então lá, Barra do Bento. do Bento. Então nós vamos levá-lo lá. E tem um açude desse? Tem um lá? açude que nós fizemos lá. Nós fizemos 45. Um desses, 45? 45. Um desses está localizado na comunidade Barra do Bento. Tem 4 anos que nós fizemos esse açude. E a seca do ano passado, com a desse ano, e nenhum dia essa comunidade ficou sem água encanada, tratada nas 30 residências que tem lá. Que maravilha. Então Isso não é milagre. não é milagre, não. isso é uma cultura, né? Um conhecimento que o homem do campo tem. Tem. E a gente tem que respeitar. Porque o que é a cultura? A cultura E é outra acumular. coisa, Zé, esse açude perto da serra, choveu, escoou direto para ele. Para ele. Então a gente tem que respeitar a cultura, porque a cultura é um acumular de conhecimentos. Claro. Que a gente recebe dos vizinhos, dos pais, dos avós. Dos Conhecimento não só está dos na academia, antepassados. não. Não está. Muito pelo E contrário. eu que trabalhei, vou dar só um exemplo, eu trabalhei na aldeia de índios, Machacales, né? Lá no extremo nordeste de Minas, que é do ramo dos Pataxós, e naquela época, em 70, a dificuldade de assistência médica era muito grande. Então corria lá uma informação de que meia gota de criolina num copo de água combatia a ameba. E os índios usavam muito isso lá. E aí eu perguntei ao pajé lá, como era que ele media meia gota. Meia gota. Ele disse, rapaz, mas você é um homem formado, não sabe medir meia gota? Eu vou ensinar você como é que se mede meia gota. Pediu 2 copos. Um copo cheio de água e outro copo vazio. No copo cheio ele botou uma gota, misturou e dividiu metade do copo que estava cheio, ficou 2 copos com 2 metades de água. Ele disse, aqui tem uma metade de uma gota, aqui tem outra metade. Então o que é isso? Isso é a cultura. É a cultura. É o conhecimento popular, né? E ainda lá eu aprendi, perguntei a ele por que o chá do umbigo da bananeira servia para curar a diarreia. O chá do umbigo da bananeira. Ele disse, olha, tudo que a formiga A bananeira corta... tem umbigo. É. E aí ele disse, olha, tudo que a formiga corta, pode fazer o chá que é bom para alguma coisa. Porque as formigas são sábias. Elas não cortam nada que tenha veneno. Porque se levar para dentro da morada Vai contaminar tudo. vai contaminar e envenená-la. Então tudo que a formiga corta, você pode fazer o chá que serve para alguma coisa. Então isso faz parte da cultura, né? Fantástico Da isso. cultura. Então isso Tem uma lógica uma correta. lógica, É né? lógico. E até ele chegou a dizer, olha, você sabe que apontou para a árvore que tinha lá, aquela árvore nem passarinho senta nela, né? Nem passarinho senta. Formiga não trepa nela. E o chá daquela árvore serve Tem algo errado ali, né? serve para provocar o aborto, né? Então por quê? Porque as formigas, os pássaros não sentam nela porque sabem que tem algo que prejudica. Né, a vida desses animais, que apesar Ou seja, de o serem aborto racionais, que provoca- o aborto é morte. mas tem o instinto de saber o que é bom e o que é ruim. O aborto é morte. Morte. Por isso que a formiga não encosta. Não né? encosta. Que coisa incrível. Agora, Zé, interessante, 40 anos de seca, 39 de chuva, 39 na média. Quer dizer, no semiárido, nós temos uma frequência de chuva bem maior do que, por exemplo, lá em Israel, né? E eles aprenderam a conviver bem melhor do que a gente, né? É claro que é um país, pra você ter uma ideia, Lá não tem, a água lá é tirada do mar. do mar. Não, lá é o seguinte, quem conhece Israel, eu já tive a oportunidade e a felicidade de ir por 3 vezes a Israel, né? E o deserto começa, a gente quando chega, desce em Tel Aviv, e o deserto começa praticamente em Belém.
São 60 ou 70 quilômetros de Tel Aviv até Belém. Isso significa o seguinte, onde tem água, né? Onde tem acúmulo de água, geralmente chove. Daí está nesse estudo aí também, que eu te entreguei, um levantamento de 50 anos antes do Castanha, antes do Banabuiú e 50 anos depois. Na região de Quixeramobim, por conta da construção do Banabuiú, 50 anos antes, 50 anos depois, as chuvas aumentaram em torno de 10%. Se você pegar a região lá do Oroz, aquela micro-região do Iguatu, as chuvas, 50 anos depois, aumentaram 20% naquela região. Isso porque Newton, a segunda lei de Newton, já dizia o seguinte, que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. E a água é matéria. Então, se nós acumularmos água, daí eu defendo. Por que eu defendo a construção atomizada? O que é construção atomizada? São construções pulverizadas, espalhadas no estado todo, para poder, com a desses açudes pote. Para poder, com a presença dessa água, a gente ter condição de atrair mais água e mais chuva para a região, certo? Onde é que estão os grandes açudes do Ceará? Estão no Médio Jaguaribe, né? No Sertão Central e mais ali para o lado do extremo norte do estado do Ceará. Os grandes açudes não estão em Crateús, não estão nos Iamuns. Então, por conta disso, é que essas regiões continuam sendo as mais secas. Tem que fazer açude. Então, com a construção do açude fronteira agora, que nós vamos acumular lá 400 milhões de metros cúbicos, eu tenho certeza absoluta. Onde é o fronteira? Lá nos sertões de Crateús. Crateús. Aproveitando barrando as águas do Rio Poti. O problema de água lá está certo. Barrando as águas do Rio Poti. Então, eu posso até estar errado, mas eu acho que Newton estava certo quando disse que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Assim vale para a água, porque a água é matéria. Grande Isaac Então, Newton. voltando a Israel, então, até quem desce em Tel Aviv, até 60 quilômetros chove mais ou menos parecido com o estado do Ceará. A partir de 60 quilômetros, ou seja, de Belém, é que realmente o deserto começa, né? Inclemente, impiedoso, né? E lá, mesmo com toda essa falta de chuva, porque chove muito menos do que o estado, deve chover em torno do deserto, deve chover em torno de 100 milímetros, né? Mesmo assim, eles têm... Quer dizer, é muito menos do que aqui. Menos, né? É muito Pra você ter uma ideia, eu visitei, ele é um produtor de tomate, lá no deserto, no extremo, no extremo sul de Israel, já praticamente fronteira com o Egito, onde o produtor de tomate ia buscar água a 2.000 metros de profundidade. E como um agravante, que ele tinha que armazenar essa água no açude forrado de plástico e coberto de plástico também. Forrado de plástico para não percolar, para não infiltrar no deserto. E coberto para poder não evaporar com aquele sol inclemente que acontece lá. Ou seja, eles aprendem com as dificuldades. Então, é claro, agora a diferença é muito grande, porque lá, para você ter uma ideia, o tamanho de Israel é o tamanho do Sertão Central. Né? Israel tem 400 quilômetros de comprimento com 60 de largura. Né? Equivale à área do Sertão Central, que Senador Pompeu, o Sertão Central. É do tamanho do Sertão Central. E é claro que é um país que tem recursos, muito rico. Tem muito dinheiro. O judeu joga o dinheiro. Porque o povo judeu joga o dinheiro todo. Agora, mesmo com isso, é um grande laboratório. As grandes práticas de irrigação moderna nasceram lá nos kibbutz. A Netafim, né, que era um kibbutz, ela pesquisou, né, o gotejamento nasceu lá, a microaspersão lá nasceu lá, tudo isso. Aliás, o pingo de ouro lá do que chama... Pingo d'água, né? Pingo d'água, né? O pingo d'água... O pingo d'água nós implantamos depois que visitamos a primeira vez Israel há 17 anos atrás. E ganhou um prêmio, né? Ganhou um prêmio. Um prêmio internacional. E o mais importante é que esse projeto está vivo lá. Tem muita gente produzindo Quixeramobim ainda, lá no Vale do Forquilha, era o vale mais pobre do nosso município, e hoje eu tenho certeza que o pingo d'água colocou um espantalho, afugentou a fome e eu acho que a pobreza também, lá do Vale da Forquilha, por conta do uso racional da água através da irrigação. Que beleza. Bom, Zé Maria, eu estou no fim do programa, queria te agradecer. Última década de 2000 e 2009 choveu 7.778,30 milímetros. Foi uma boa chuva, né? Isso vem derrubar essa tese de que as chuvas estão diminuindo. Estão diminuindo, estão aumentando, né? Praticamente na última década nós tivemos quase o dobro da primeira década do século
do século XX. Quer dizer, em perspectiva, Zé Maria, com essas obras, com o monitoramento, com o avanço da tecnologia, com as bacias interligadas, o cinturão das águas, em perspectiva, vai chegar um dia, e espero que chegue breve, que o sertão do Ceará não vai ter mais tantas agruras, né? Rapaz, quem sabe aquela velha profecia de que o sertão vai virar mar, né? E o mar vai virar sertão. O mar vai virar sertão, né? É mais difícil, mas o sertão vai virar mar. O sertão vai virar mar. Por quê? Possível. Porque esse cinturão das águas, que o governador já fez a licitação, isso vai fazer uma revolução espetacular no estado do Ceará. Porque nós temos que colocar na cabeça que é a irrigação que vai fazer com que o Ceará, né, tenha uma produção segura. Isso. No dia em que a produção de grãos irrigados for maior do que a produção do inverno normal, eu acho que o Ceará atinge um patamar importante de desenvolvimento da agricultura e da pecuária do nosso estado. E olha, nós temos ilhas de excelência. Quem visita a Chapada do Apodi sai impressionado, e eu te digo com toda a honestidade, lá é tão moderno como o Estado de Israel. O Estado de Israel, que beleza. O Estado de Israel. Porque eu digo e afirmo com toda certeza, a Chapada do Apodi é a Califórnia brasileira que está aqui no estado do Ceará. Porque ali nós temos três coisas importantes. Primeiro, um solo riquíssimo. Pra você ter uma ideia, temos jazida de calcário, solos profundos, né? Segundo, tem água com abundância no subsolo. E terceiro, tem o rio Jaguaribe, né, perenizado, que fornece água através dos canais e que a gente tem que fazer justiça, que foi um projeto implantado ainda no governo Sarney, certo? Então aquilo ali, a gente fica, quem vai conhecer a Chapada do Apodi volta de boca aberta, porque realmente é algo impressionante. Eu acho que todo cearense deveria conhecer, né, o avanço que tem a agricultura irrigada na Chapada do Apodi. Zé Maria Pimenta, muito obrigado. Um projeto para o semiárido, esse projeto o presidente da Emates vai apresentar amanhã, quarta-feira, aqui na Assembleia, a partir das 2 da tarde, na audiência pública da Comissão de Agropecuária, que será, evidentemente, acompanhada, transmitida pela TV Assembleia e também pela FM da Assembleia 96,7. Zé Maria, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Mais uma vez, uma aula, é muito bom trazê-lo, porque você fala, primeiro fala com alma, com gosto, é importante isso, fala com vibração, você conhece e torce e luta para melhorar o semiárido. E traz informações importantes. E como dizia o poeta, né, quem nasce no sertão, ele descreve, é preciso ter muita paciência, né, guardar milho num quarto empaiolado, sustentar a criação com alastrado na terra que tem pouca assistência, trabalhar no serviço de emergência esperando pelo inverno que não vem, amar seus filhos e a sua mulher querer bem, arrancar do chão seco o pão da vida. Sertanejo faz isso e mais ninguém. Que beleza, de quem é isso aí? Isso é de um grande poeta popular, vivo ainda, que mora lá no Xaramubim? Não, mora no Juazeiro do Padecís, Ivanildo Villanova. Grande Ivanildo. Grande poeta popular. Zé Maria, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Sucesso, logo mais, com certeza, logo mais, amanhã, aliás, quarta-feira aqui no auditório de comissões técnicas. E mais detalhes você pode acompanhar aqui a audiência pública aqui pela TV Assembleia. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã, até lá.